Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra consternação dos povos por causa da confusão do branido do mar e das ondas. Mirando-se os homens de susto, na expectativa do que sobrevirá a todo o orbe. Porque os poderes dos céus se abalaram. Então ver-se-á o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E contou-lhes depois uma parábola: vede a figueira e as demais árvores. Quando começam a dar fruto, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes que se realizam estas coisas, sabei que perto está o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, com esta liturgia iniciamos o tempo do Advento. Advento é tempo de espera, de manifestação da esperança. A esperança que temos é a vinda do Senhor. E a liturgia do Advento, que nos prepara para o Natal, tem uma dupla finalidade. A primeira, que vemos nos 2 primeiros domingos deste tempo, é a expectativa desta segunda vinda de Cristo, para consumar a redenção, para levar à plenitude a obra da redenção. A segunda, que veremos nos últimos 2 domingos do Advento, é a esperança de Israel, do Messias. Quando nós, a igreja, que já temos o Messias, contemplamos o mistério da encarnação do Verbo, que se fez homem e nasceu de Maria Virgem. Assim, caríssimos, contemplamos uma esperança realizada no mistério da encarnação e uma esperança que há de consumar-se no mistério da redenção. Um dia, conversava com uma senhora e dizia para ela: 2 coisas eu tenho certeza que não tem no céu. E ela olhou para mim e disse: pensava que eu ia dizer alguma coisa assim, muito assustadora, que eu tinha certeza que não tinha no céu. E eu falei: tenho certeza que no céu não existe nem esperança, nem fé. Olhou para mim como se eu fosse um herege. Mas que é esperança? Que é fé? A fé é crer naquilo que não se pode comprovar. Aquilo que não se pode ter a certeza absoluta, não se pode medir, não se pode pegar e esmiuçar. A fé é crer em algo que nos foi comunicado, mas que ainda não temos. Que não há como palpá-lo. Como dizia um teólogo santo, a fé é atirar-se em um quarto escuro na certeza de que a outra porta está reta. Este é o ato de fé. Ela nos vem no conteúdo da fé que está no nosso credo. Estas certezas, mas que não podemos medir. Não podemos medir o mistério da Trindade. Não podemos medir a divindade de Cristo. Não podemos pegar uma régua
ou qualquer instrumento e determinar as qualidades, as composições do Espírito Santo. Aderimos com fé. Ao contrário, ninguém diz que tem fé de que tem diabetes. Não, ele vai lá, faz o exame de diabetes e vem e diz, eu tenho diabetes neste grau e o meu tratamento é este. Ninguém tem fé que tem diabetes. Porque pode comprovar. Mas temos a fé naqueles mistérios que nos foram transmitidos, que vivemos, que não é uma coisa estranha, alheia, que de certa forma, de uma forma ainda em aparência, se manifesta na nossa vida, mas ainda não é pleno. Quando contemplarmos Deus face a face, a fé se desfaz, porque não precisamos mais dela. Vemos Deus como Ele é. Vemos Deus plenamente. Não precisamos crer em nada mais que seja inalcançável, porque teremos tudo na visão beatífica. Então a fé é para os caminhantes, não para aqueles que já vivem na glória. E a esperança é como ela. Se espera o que não se tem, se espera aquilo que virá, que pode nos vir a mais do que a plenitude? Nada. A plenitude é tudo. É a consumação plena de nossa esperança. É obter o que almejamos. Isto, caríssimos, está tudo no dia em que o Senhor nos diz que colocará a plenitude da redenção em nossas vidas. O mundo vai estar em um caos, se decompondo, se destruindo, se desfazendo. E a igreja olhará de cabeça erguida para o seu Senhor e dirá, vem, com a força do Espírito Santo, para a núpcia divina. Quando digo a vocês, o que mais queremos é o fim do mundo. Precisamos desejar com tudo que somos este encontro. Quem vem não é um estranho, não é um desconhecido. Quem vem não é alguém que não sabemos o que pensa, não sabemos o que quer, não sabemos como é, muito pelo contrário, sabemos e sabemos bem. Sabemos quem é Jesus, filho de Maria e de Deus. Sabemos o que quer, realizar a plenitude, em plenitude a vontade do Pai, submeter tudo ao Pai. Sabemos que nos ama de uma forma com que nós, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos nos igualar no amor. Sabemos que é alguém que amamos. Este é o dia derradeiro do Senhor, o dia do encontro. Para o mundo, para os inimigos de Cristo, da fé, será a ruína. Para nós, a grande glória, o grande encontro. E se fosse hoje, como seria? Já temos até nuvens. Temos certeza, segundo São Lucas, que tem nuvens no dia do juízo final. Então, já temos as nuvens. Falta o Cristo vir sobre elas. E se fosse hoje? Como seria? Como aconteceria este encontro derradeiro? É preciso estar acordado, como nos adverte o apóstolo. O dia virá e virá de surpresa. Não virá com um telegrama, nem com uma visita marcada. Virá sim, aqui e agora. Não podemos viver como se pudéssemos depois resolver as coisas. Como alguns blasfemam, dizem assim, depois eu me resolvo com Deus. Então, nós vamos ver. E se fosse hoje? Como seria este encontro? Eu imagino o meu. Jesus chegaria e diria, Padre Bonin, eu lhe dei 34 anos de vida e 7 de sacerdócio. Que fizestes? Imediatamente eu ia pegar o meu livro de missas, ia dizer, Senhor,
nos 7 anos de sacerdócio, rezei tantas missas. Ele ia olhar e dizer: rezastes mais missa do que a igreja permite. E eu ia dizer: não por desobediência, nem por cobiça, nem por revolta, por pura necessidade. E posso comprovar cada uma delas. Depois o Senhor levantaria o véu e mostraria a verdade de todas as almas que me foram confiadas. Quais, por bom exemplo, encontraram Cristo? Quais, por mau exemplo, se afastaram dele? Uma missa mal rezada, que não fez transparecer, que não demonstrou, que não realizou com a piedade devida o mistério da cruz. Uma missa realizada de forma incorreta, ímpia. Uma confissão atendida com mau gosto, de má vontade, quase arrancando as palavras do penitente para que cale-se de uma vez para ir para o próximo compromisso. A negligência pela preguiça, pelo comodismo, empurrando para os outros que atendam, afinal tem 500 sacerdotes, por que eu que tenho que fazer tudo? E aí, caríssimos, nesta hora não tem desculpa, não tem recurso, resta ficar com o rosto corado de vergonha e dizer: tenha misericórdia. Um sacerdote que fora pároco 50 anos da mesma paróquia, era muito devoto das almas do purgatório, mas de uma classe de almas do purgatório muito específica. As almas do purgatório dos paroquianos dele, que já estavam mortos. Era uma coisa linda de se ver como era devoto destas almas do purgatório. Mês de novembro, diariamente fazia o ofício dos defuntos no cemitério de sua paróquia. Segundas-feiras, missas pelos fiéis defuntos, missas de réquiem. Rezava o breviário no cemitério. E um fiel curioso chegou para ele e perguntou: mas padre, por que tanta devoção com as almas do purgatório? Aí ele respondeu: muitos desses que aqui estão enterrados, fui eu que batizei, fui eu que dei a primeira comunhão, que instruí na catequese, fui eu que casei, fui eu que os enterrei, muitos deles. Sei que podem ter se desviado do caminho de Cristo e perdido a beatitude por negligência minha, por minhas faltas, por minha insuficiência, por minha má vontade, pelos defeitos no meu serviço sacerdotal. Então, aquilo que não consegui fazer enquanto estavam vivos, faço agora que estão mortos, pedindo a Deus que tenha misericórdia das almas deles, para que também tenha misericórdia da minha, quando me juntar a eles. Caríssimos, assim será o encontro com o Senhor, e não duvidamos. Será com alguém conhecido, que nos conhece, e mostrará mais de nós do que nós mesmos ousamos olhar. E será um encontro de amor. O encontro derradeiro. E se fosse contigo? Como seria este encontro hoje? Se o Cristo viesse, te dissesse: te dei tantos anos de vida, te dei este e este encontro, te dei aquela boa leitura, lembra, que te encheu de fervor para mudar de vida, lembra daqueles bons propósitos que me fizeste,
Quanto tempo perseveraste neles? Te dei uma esposa, te dei um marido, te dei filhos, te chamei para este ou para aquele serviço. Como realizaste? Ah, caríssimos, não podemos dormir achando que o Senhor nunca virá e que a vida pode ser levada de qualquer jeito, feito do jeito que dá, ou se não dá, não fazer. Porque o dia que Ele chegar, gostaríamos de ter feito bem todas as coisas, como Ele nos deu o exemplo. Que o dia do Senhor seja a plenitude do amor divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.